Olá, meus amados! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas às nossas interpretações do livro A Ciência de Ficar Rico. Então aqui teremos vários podcasts em que eu vou ler o livro com vocês e vou parando também para comentar sobre determinadas partes e para trazer as minhas interpretações. E aí, por que nós vamos ler A Ciência de Ficar Rico e não qualquer outro livro sobre mentalidade financeira? Porque foi exatamente esse livro o mais importante na minha jornada rumo à prosperidade. Eu li esse livro em torno de 6 vezes no ano de 2022. Eu lia ele diariamente, eu escutava podcasts desse livro. Eu peguei o resumo que tem ao final do livro, a gente vai falar um pouco sobre esse resumo da Ciência de Ficar Rico, e li diariamente durante 3 meses. Todos os dias pela manhã eu lia esse resumo. Então esse livro foi essencial para que eu prosperasse. Uma coisa que eu gosto muito também do livro A Ciência de Ficar Rico é que ele tem um passo a passo, ele tem um método que qualquer pessoa que siga esse método necessariamente vai enriquecer. Por quê? Porque é baseado em leis, funciona em 100% dos casos, é matemático. Então, assim como eu consegui prosperar a partir dos princípios desse livro, você, independente da situação que você esteja agora, se você seguir tudo que o Wallace D. Wattles propõe aqui, você também vai prosperar. Você também, necessariamente, vai mudar a sua vida financeira. Porque é matemático, tá bom? Eu comecei a ler esse livro com R$0 na minha conta. Eu tinha uma conta negativa. Eu não conhecia qual caminho iria me possibilitar prosperar. Mas, graças a esse passo a passo, eu fui atraindo os caminhos. E aí, eu vou ler aqui com vocês a edição de 2020, que é o livro de capa preta, tá bom? Se você tiver o livro com a capa verde ou qualquer outra edição, não tem problema, tá bom? Vai mudar um trecho ou outro, mas a base do livro, a teoria, é a mesma, tá? Então, não precisa se preocupar se você tiver alguma outra edição. E aí, eu vou começar aqui nesse podcast com a nota dos editores dessa edição que eu tenho aqui em mãos. Na verdade, eu tô lendo de forma digital, tá? Mas no próximo podcast eu vou então para o prefácio e depois, em sequência, vamos para cada um dos capítulos. Então, começando aqui com a nota dos editores, eles dizem que esse livro descreve um método criado por seu autor, Wallace D. Wattles, para atingir a riqueza material. Ele desenvolve uma programação mental que visa a um fim único, ficar rico. Wallace D. Wattles afirmava com veemência que o objetivo de todo ser humano é enriquecer e que todos nós somos capazes de atingir esse objetivo desde que sigamos os passos do método descrito aqui. Ou seja, ele fala sobre um método. O que é um método? Um passo a passo. Tem um começo, um meio, um fim. E que, se seguido por qualquer pessoa, a pessoa atinge o objetivo de enriquecer. Aqui no trecho, os editores falam: todos nós somos capazes de atingir esse objetivo desde que sigamos os passos. Todos nós, ou seja, independente da situação que você esteja atualmente, se você seguir, você chega lá, você prospera, você enriquece. Por meio de fórmulas, o leitor é orientado a seguir o passo a passo do que o Wallace D. Wattles descreve como a ciência do enriquecimento. Então, é uma ciência pautada em leis. Ele afirma que é um modo correto de fazer as coisas para se ficar rico e que as pessoas que ainda não enriqueceram simplesmente não estão fazendo as coisas do modo certo. Ou seja, se você ainda não enriqueceu, não significa que você é incapaz, só significa que você ainda não está fazendo as coisas do modo correto, porque existe uma certa maneira para prosperar. Gostaríamos de salientar que essa obra foi escrita em 1910. Esse aqui é um outro ponto que faz com que eu goste bastante do livro A Ciência de Ficar Rico. Porque é um livro bem antigo, de 1910, mas que continua sendo muito atual. Porque se você aplica o que está aqui, você atinge o objetivo de enriquecer. Então, isso mostra pra gente que esse livro, mesmo sendo bem antigo, ele ainda tem muito a nos ensinar. Que o que ele passa é realmente verdade. Porque, desde 1910 até hoje, continua funcionando. E que alguns conceitos apresentados pelo autor se baseiam na sociedade, na economia e no mundo dessa época. Por exemplo, quando ele cita o desenvolvimento do sistema ferroviário americano, as locomotivas a vapor, o comércio como era no início do século XX na América, entre outros. E autores como Descartes, Spinoza,
Leibniz, Schopenhauer e Hegel. Ainda assim, seus princípios até hoje, depois de mais de um século, encontram fundamento. Convidamos o leitor, então, a mergulhar nessa ciência do enriquecimento e buscar descobrir qual é esse modo correto de encontrar a riqueza. Então, existe um modo certo e nós vamos descobrir aqui nos nossos podcasts. Show? No próximo, vamos entrar, então, no prefácio do livro. Te espero lá!